Boa noite, pessoal. Como combinado, a gente vai ter uma live hoje, junto com a Isabela, do Instagram Negritude de Jaleco. E a gente vai ter um bate-papo super legal hoje sobre a nossa vivência no mundo da medicina. Já já ela tá entrando aqui. Enquanto isso, vocês ficam comigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter sido convidada para mediar esse bate-papo, aliás, para fazer parte, né, desse bate-papo incrível. Dizer que eu gosto demais do Instagram dela, demais mesmo. Acho todas as coisas que ela posta super didáticas e super necessárias. Então, eu tô animada. Vou só esperar ela entrar aqui e aí a gente já começa. Ei, Boa noite. tudo bom? Como você tá? Eu até vou ligar meu ring light, porque eu tô achando que tá escuro. Eu vou ligar ele aqui, porque não tá escuro, viu? Mas como você tá, Mikasa? Eu tô bem Como você animada. está? E você, como você está? Tá animada? Estou bem também. Normal. Graças a Deus, bem animada. Oi? Pra você é super normal essas lives, né? Tipo, ah, Vou colocar a luz aqui para eu ficar melhor, gente. tá Tá bom. bom? Agora tá dando para me ver direitinho. Tá, Ai, ai. tá? Dizer alguma coisa E antes de aí? começar? Bora começar. Você quer se apresentar para os meus seguidores também, Mikado? Para Ah, eles é, eu saberem quem é você? tô online, né? Verdade. Deixa eu me apresentar. Meu nome, na verdade, é Maria Catarina. Eu tô no terceiro ano de medicina na UEL. Mas todo mundo me chama de Micasa, porque é o apelido que eu ganhei quando eu entrei no curso. E foi o apelido que Ai, tá pegou. difícil aqui. Então, ver a Isa me chamando de Micasa e todo mundo me chamando de Micasa. Mas meu nome de verdade é Maria Catarina, tá? E se, Isa, você quer dizer alguma coisa? Se apresentar também para o pessoal? Bom, meu nome é Isabela Maria. Eu faço medicina na UFSJ, que é a Universidade Federal de São João del Rei. Legal. Isa, conta um pouquinho pra gente da sua história até a entrada na medicina. Bom, então, eu decidi que eu queria medicina. Eu estava já no ensino médio, porque assim, eu sempre tive muita afinidade com as matérias relacionadas ao corpo humano. Mas aí, por um tempo, eu pensei assim, será que eu não faço biologia? Mas aí eu me deparei com o reino animal, com as plantas, falei, não, não é biologia. E aí eu sempre gostei muito, né, de estudar o corpo humano, de estudar as doenças. Aí, no caso, eu falei, não, eu quero medicina. E aí eu decidi que eu queria medicina, só que aí eu morava, né, em Bom Sucesso, que é a minha cidade natal. E aqui os recursos para estudos, assim, na época eram mais escassos. Agora estão tendo, assim, o maior investimento em cursinhos, essas coisas, só que na época era muito escasso. E aí eu decidi ir para Divinópolis, que é a cidade onde eu faço faculdade hoje, morar com meu irmão. E aí morei com meu irmão, meu cunhado, meus três sobrinhos lá. No início, quando eu cheguei lá, eu fazia só cursinho, só que aí era muito complicado, porque assim, eu só não tinha dinheiro pra nada, só comia em casa, sabe? Você fica o dia inteiro fora de casa, aí você só come em casa, porque você não tem dinheiro pra comer fora, andando a pé, então é muito complicado. E aí eu comecei a trabalhar. Aí inicialmente eu comecei a trabalhar de freelancer numa loja de sapato. Aí depois eu consegui fichar numa assessoria de cobrança, né? E lá foi o período assim mais puxado, porque eu trabalhava de meio-dia às 9, quando eu fui promovida lá, que com 7 meses eu fui promovida.
E aí, tipo, eu não vi o sol se pôr, e querendo ou não, isso faz diferença, viu? Porque, pra mim, eu não vi o dia passar, só ficava dentro lá do prédio, e lá era muito complicado trabalhar. Lá nessa empresa também teve um setor que eu fui transferida, que eu sofri assédio, sofri racismo. Então foi muito complicado para mim. Foi uma época assim que o meu psicológico estava muito abalado. Mas aí eu continuava estudando. Quando eu chegava em casa, eu estudava a madrugada toda, acordava quase na hora de ir para o serviço. Então minha vida era isso, estudar e trabalhar. E aí depois, assim, quando foi o ano que eu passei, na verdade foi assim uma surpresa, porque eu sempre estudei muito, né? Mas, assim, pela minha carga horária pesada de trabalho, e também por eu estar, tipo assim, psicologicamente eu não estava muito bem, sabe? Com as situações que eu estava passando no serviço. Mas aí, no meio do ano, na metade de 2017, eu consegui passar. Aí nisso eu fiquei mal, né? Antes eu esqueci um pedaço, eu fiquei mal. Eu acabei pedindo conta do serviço, porque, tipo assim, eu não dava conta mais. E aí depois meu pai falou assim: ah, eu só te ajudo se você passar na faculdade. Aí nisso eu vim para minha cidade e aí depois passou 2 meses eu consegui ser aprovada. Aí eu voltei novamente para Divinópolis, graças a Deus. Caramba, que história. É... graças a Deus, sim, deu tudo certo. E da sua vivência, você chegou a fazer cursinho? Ou você estudava em casa? Sim, sim, por um tempo eu fiz cursinho, sabe? No início. Depois, como ficou apertado o meu horário, porque eu trabalhava de meio-dia às 9, eu comecei a fazer só salinha, que é uma sala específica voltada para uma disciplina. E aí, com isso, eu fiquei um tempo fazendo cursinho, depois eu fiquei sozinha mesmo. Estudei por conta própria mesmo. Foi isso. Olha, realmente, a fase antes da medicina para a gente entrar, claro que a minha nem se compara a todo esse sufoco que você passou. Mas de verdade, acho que foi a pior fase da minha vida. E eu não quero que tenha uma pior que essa, porque, nossa. E aí, tipo assim, é até importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas olham para mim e falam assim para uma pessoa preta: tá vendo lá a Isabela? Conseguiu. É só você querer que você consegue, né? Um discurso meritocrata. Só que no caso de 1.000 Isabela que querem, uma conseguiu. E eu poderia estar 1.000 vezes mais longe se não tivesse que lutar tanto para ocupar o espaço onde estou atualmente. Então é importante que isso seja dito, né? Para que a gente não seja tipo um exemplo de meritocracia, de uma coisa assim que não é viável numa sociedade tão desigual quanto a nossa, né? Na qual as oportunidades entre as pessoas pretas e brancas é assim, um abismo, né? As oportunidades são muito diferentes, infelizmente. No meu cursinho, na verdade, eu enfrentava uma coisa um pouquinho diferente. O pessoal achava que por eu ser negra, eu precisava estudar menos porque é fácil entrar por cota. Nossa, eu vi isso várias vezes. Então, eu entrava no Sim. cursinho, tipo, eu não precisei trabalhar. Eu tive esse privilégio durante o cursinho. Eu entrava às 6:30 da manhã e saía 11 horas da noite. E o pessoal ainda assim falava: nossa, mas é bom que você não precisa estudar tanto, né? Porque tem cota. Gente, vocês querem que eu estude mais quanto? Dava vontade de pegar essa e falar: querido, você não tá vendo que eu tô morrendo de estudar aqui? E parece que é um demérito, né? Parece que a gente tem que fazer mais do que o necessário para provar que a gente Sim. merece estar lá. Sim, com certeza, infelizmente. E como que você vê a representatividade negra na sociedade e a ocupação em espaços de poder? Então, o que que acontece? Quando se fala em representatividade, um ponto importante que eu gosto de falar é da proporção. Porque geralmente a gente faz medicina porque a gente vê uma sala com 150 alunos, uma, duas pessoas pretas. Ou seja, essa proporção é muito desigual, até porque, né, na população brasileira, onde a maioria é formada por pessoas pretas, né, se refletisse a realidade do país, iria ter muito mais, né? Só de falar isso a gente vê
o quanto que a segregação racial e a desigualdade, né, é visível na nossa sociedade. Então, eu falei da proporção. Outra coisa também que é importante ser destacado, né, eu até fiz um post sobre isso, que é a questão do colorismo. O que é isso? É a definição que se dá por existir pretos de tonalidade de pele mais claros, que são mais bem socialmente aceitos na sociedade, do que a pessoa mais retinta, dos traços mais negroides. Então, o que acontece? Eu, Isabela, lá na medicina, não represento todas as pessoas pretas, entendeu? Então, é por isso que é importante, além da proporção de ter mais, ter uma diversidade de pessoas pretas. Porque, geralmente, o que a gente vê na sociedade? A gente vê pessoas pretas, modelos, para as marcas, geralmente a gente pode contar no dedo as que são mais retintas, as que têm os traços mais negroides. É a minoria da minoria. E também outra coisa, quando se fala em representatividade, que eu gosto de dizer, é a questão de quais papéis estão sendo dados para a população preta. Porque o que acontece? A mídia vende muito uma imagem da pessoa preta no papel de segregado, de marginalizados. Ou seja, reforçando a segregação racial que já tem na sociedade. E hora nenhuma pegam pessoas pretas, assim, mas pega assim, na minoria das vezes, para os papéis principais. Porque, por exemplo, eu, quando eu era mais nova, quem que eu queria ser? Eu queria ser as pretas norte-americanas. Por quê? Porque os traços eram mais finos, o cabelo era mais liso. Por quê? Porque a sociedade sempre vendeu que esse era o padrão mais bem aceito, que as pessoas pretas, que a sociedade embranquecia, que era um padrão mais bem aceito, que eram as pessoas assim, que as marcas queriam. Então, querendo ou não, quando a gente não se vê representado, né, os nossos traços, as nossas características, a gente não quer aquilo. Não é a pessoa preta que se inferioriza. É, infelizmente, né, uma formação, porque o racismo é estrutural, é toda uma estrutura que faz com que ele não consiga se enxergar, às vezes, como belo. Eu até acabei de fazer uma publicação sobre as blackfaces, por exemplo, também. Que as pessoas que pintam o rosto para fazer chacota das pessoas pretas, né? E colocar como não belo. E um exemplo clássico que a gente tem no Brasil é a nega maluca, que tinha muito no carnaval. Ou seja, para a gente ver que o racismo ele é enraizado. E ele, muitas vezes, não é coisa direta. Porque muita gente acha assim, nossa, ai, que mimimi, que politicamente correto. Só que eles não veem que o pior do racismo é o racismo indireto, que é o quê? Aquela pessoa que não te ofende diretamente, mas que não te dá uma vaga de emprego. Aquela marca que não te ofende diretamente, mas que não quer uma modelo preta. Entendeu? Então, que isso seja dito para que as pessoas reflitam cada dia mais sobre as atitudes dela, porque em momento nenhum a gente é ensinado na sociedade a ser antirracista, sabe? E, em momento nenhum não conta nem a nossa história, a gente sai da escola sem saber a nossa história, porque o que acontece? Não é só matando a população preta, não é só sucateando, né, as unidades de saúde, que é uma forma de calar e exterminar as pessoas pretas, é também não contando a sua história, não contando o que é racismo, porque aí as pessoas vão continuar com a mesma postura de opressão, de diminuir e não combater o racismo. Ou seja, então, infelizmente, é toda uma estrutura que vem se perpetuando há tempos na sociedade. E uma coisa também que eu gosto sempre de falar é que até isso eu vi num livro que eu li há um tempo atrás, que é sobre a questão até mesmo, né, dos estudos na sociedade, o IPEA, né, com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, nos dados recentes deles mostraram o quê? Que em 1976, as pessoas brancas que já tinham 30 anos de idade, 5% delas já tinham diploma de ensino superior, né? E a população preta só foi alcançar esse percentual de 5% em 2006. E quando a população preta alcançou esse percentual, a população branca já era 18%. Ou seja, né, o que acontece? A faculdade, quando a cor dela é branca, quando majoritariamente só tem pessoas brancas, a faculdade, né, que é decisora no futuro de muitas pessoas, se torna reprodutora das desigualdades raciais no Brasil. Ou seja, então,
para isso, reflete bem o que é essa estrutura. Porque, por exemplo, essa discussão que a gente está tendo aqui, né? A nossa luta antirracista é só a ponta do iceberg. Porque durante tempos se estruturou-se toda uma estrutura. Outro dia eu estava vendo um vídeo que olha isso. Olha isso. Por exemplo, as drogas ilícitas, não é? Elas eram testadas em pessoas pretas. Olha isso. E depois, e tudo isso foi meio que planejado para que a sociedade tivesse essa visão de que as pessoas pretas são marginais, têm práticas ilícitas. E outra coisa também que eu vi nesse vídeo é a questão de que assim, todas as drogas que eram testadas em pessoas pretas hoje são ilícitas. E outras drogas que a gente tem, tipo a Ritalina, que foi testada em pessoas brancas, não são consideradas como ilícitas, mesmo sabendo de todos os danos que ela causa. Então, tipo assim, é toda uma estrutura em todos os aspectos, em todos os aspectos. Eu até tinha visto o Nathan aí, ele é um nutricionista, que a gente fez uma live esses dias, né? E eu até também toquei num assunto importante, sobre a questão de, muitas vezes, muitas pessoas que são cristãs achar que, tipo assim, estar falando sobre a questão do racismo faz delas anticristãs, sabe? Só que isso, gente, é uma coisa muito triste, porque você reconhecer, né, que existe pessoas dentro da igreja mesmo que são racistas, porque o que acontece? Deus não tem nada a ver com as pessoas que são corrompidas, nem Deus, nem a igreja. São as pessoas que são corrompidas, mas a gente tem que discutir isso. Porque o que acontece? Eu estava estudando, né? E durante o tempo que eu estudei, o que acontece? Eu vi que tem 50 anos, em torno de 50 anos, que pessoas pretas podem entrar para a vida religiosa. Ou seja, se formarem padres, freiras, ou seja, durante um tempo, a igreja estava no papel também de oprimir essas pessoas para elas não terem acessibilidade a isso. Então, o que acontece? Você discutir sobre a opressão, sobre o racismo que está em todas as instâncias da sociedade, né? Não faz com que eu vou deixar de acreditar em Deus, não vai com que, tipo, eu sou católica, eu não vou deixar de ser católica por causa disso, entendeu? Só que a gente tem que discutir para ter mudanças. Porque se a gente não discutir, se a gente quer ficar no nosso comodismo, escutar só pessoas que concordam, às vezes, com a nossa ignorância, não vai ter mudança. Então, que cada dia mais a gente consiga, né, ter essa discussão ampla para ter mudança na sociedade. Porque é só quando as pessoas brancas, né, quando a gente fala de local de fala, não é querendo que as pessoas brancas não falem sobre racismo, sabe? É assim, tipo, as pessoas brancas saberem que a vivência das pessoas pretas, mas elas são importantes, sim. Elas são muito importantes. Elas têm que reconhecer, né, os privilégios que elas têm e elas têm que virar e falar assim, não, eu quero entrar para essa luta, sabe? Eu quero ouvir as pessoas pretas, eu quero me informar. Porque só assim, todo mundo dando as mãos, que a gente vai conseguir mudar toda essa estrutura racista que, infelizmente, a gente vive. Cara, você simplesmente falou tudo. Quando eu perguntei de ocupação de espaços de poder, geralmente o pessoal tende a me falar assim, ai, mas a política. Só que o pessoal não se atenta que espaços de poder, a gente não está falando só da política, a gente não está falando só de deputados, senadores, de presidentes, a gente está falando daquela pessoa que está ali com o te representando. A gente está falando de professores, a gente está falando de médicos, a gente está falando de padres, a gente está falando de pessoas que vão representar estruturas que já existem. Então, você mencionou o fato de religiões, inclusive, e a gente vê as religiões afro tendo seus termos usados... Sendo muito discriminadas. Que coisas que não tem nada a ver. Então, por muito tempo, isso foi colocado na cabeça da sociedade de um jeito tão profundo, tão enraizado, tão estruturado. Desculpa eu te interromper, mas a Sandra, nossa, a Sandra é sensacional. Ela é estudante da minha faculdade e a gente tem um bate-papo sobre questões raciais todas as quartas, né, às 7 horas. E que, assim, tá fazendo a gente crescer muito. Se alguém tiver interesse, pode até mandar mensagem para mim ou para a Sandra, que a gente direciona para essa discussão. E lá, o mais importante, tem pessoas pretas e brancas, porque a gente quer fazer com que todo mundo reflita sobre isso. Desculpa te interromper, era só isso, para não...
Na faculdade a gente tem um coletivo, que é o coletivo Negrex, que na verdade tem do Brasil todo, e é onde a gente tem esses espaços para discussão. E uma coisa que eu achei muito interessante também é que você disse que na sua realidade, por exemplo, você vê uma sala com 100 alunos e 2 negros. A minha universidade, a UEL, ela tem cotas raciais. Só que se você for parar para contar, a gente tem muita fraude, sabe? E nem sempre essas fraudes, elas deixam de ser contadas como negros na universidade. Então, muita gente chega Sim, e fala assim, teve um estudo divulgado dizendo que a população negra já era a maioria nas universidades públicas do país. Falei, gente, maioria onde? Que eu não tô vendo ninguém, tá todo mundo escondido? Só se for. então. Eles não vão Isso aí a gente até falou também nessa discussão que a gente teve de quarta-feira. Olha isso, eles, alguém citou isso, não fui eu que mencionei eles não contam a permanência nessa desses discussão. negros na universidade, só a matrícula. Então, o fato de eu Sim, ter se matriculado não significa que ele vai conseguir permanecer na universidade. E sim. como E conseguir. também tem outra coisa também que eu gosto de falar, até mesmo para as pessoas que são fraudadoras de cota. Se elas acham que elas estão causando diversidade na faculdade, se elas acham que quando uma pessoa preta olha para ela, se a pessoa preta vai se sentir representada olhando para ela, entendeu? Porque o discurso que a gente vê muito das pessoas que fraudam é o quê? Ai, o Brasil ele é um país miscigenado. Claro que biologicamente somos todos iguais, mas socialmente, né, tem uma diferença gritante, porque o que, que acontece? Primeiro, um exemplo claro que eu vou dar: a mulher preta, ela recebe menos anestesia durante o parto. Isso devido ao estereótipo que a mulher preta carrega de ser forte. Olha isso. Então, o que, que acontece? Biologicamente, nós somos todos iguais, mas devido às nossas diferenças, que as pessoas olham em vez de diferenças, a gente é tratado de forma diferente. Ou seja, socialmente, a raça faz toda a diferença. Então, o que, que acontece? Por exemplo, muitas pessoas falam, mas meu pai é preto, mas meu avô é preto. Só da pessoa ter que pegar um documento para mostrar que o pai ou o avô é preto, Tá? já mostra que ela sabe que a sociedade não vê ela como uma pessoa preta. Sim, Que a sociedade tem que ver ela como uma pessoa preta. Entendeu? Então, quando uma pessoa frauda uma cota de pretos, ela está tirando a oportunidade de uma pessoa preta mudar a realidade dela e mudar esse cenário que a gente tem de racismo, infelizmente, no Brasil. exatamente. E essas pessoas que, como nós estamos tendo acesso à universidade, se você for parar para pensar, de todos os que vieram antes, a gente vai mudar a vida, a perspectiva de todos os que vão vir depois de nós. Se a maior Sim, parte das pessoas que entraram por cotas raciais da minha turma são as primeiras que vão ter um ensino superior completo. Então vai ser a primeira da família que vai poder dizer, olha, eu consegui concluir uma faculdade, é possível. Vai conseguir se ver lá, se ver em um espaço de poder, seja esse poder médico, seja político, seja religioso, seja o poder que for. Mas é um espaço em que a gente precisa realmente se visualizar e é muito complicado. sim, sim. E, Que as pessoas se conscientizem cada dia mais. e considerando isso, considerando toda essa dificuldade da gente conseguir ter essa visualização, como que você decidiu entrar no curso? Então, eu acho que até, tipo, eu falei tipo, bastante. Eu acho que eu deixei essa pergunta, eu acho que eu adiantei ela. Mas, assim, igual, eu decidi por ter uma afinidade mesmo com a biologia relacionada com o corpo humano, né? Só que, assim, eu sabia que não ia ser fácil, né? Porque imagina eu, uma pessoa de baixa renda, uma mulher preta que já tem oportunidades desiguais na sociedade. E eu também sou uma pessoa que tem uma limitação no braço direito, eu sou deficiente também. O meu braço direito ele não tem movimentações, só o esquerdo. E eu também não tenho muita sensibilidade nele. Ou seja, então é uma batalha para você romper com o abismo de todas essas condições que faz com que a sociedade tenha um olhar inferior para você. Porque, tipo assim, eu amo ser mulher, ser preta, ser deficiente. Só que é a sociedade que muda o olhar pra gente. É a sociedade que desconfia do nosso potencial, né?
E então que a gente possa discutir cada dia mais sobre isso para mudar essa visão que a sociedade tem de nós. Eu já cheguei a ouvir na minha faculdade que, assim, no segundo ano a gente já é incentivado a buscar estágios, buscar convivência com médicos, a gente chama de eletivas, né? E eu já cheguei a ouvir a seguinte frase: Maria, se você quer fazer estágio com a doutora tal, eu acho melhor você prender o cabelo, dar uma alisada, passar uma maquiagem na cara, porque assim, né? Sabe? Seu cabelo meio crespo, nariz meio grosso. E eu ouvi aquilo, eu falei, eu não tô acreditando que eu estou ouvindo isso. Acabou a minha vontade de fazer estágio com essa pessoa. Eu não quero mais. E graças a Deus a gente encontra outras pessoas maravilhosas na nossa vida que nos dão oportunidades muito melhores. Mas eu ter que chegar ao momento de ouvir isso, de ouvir que para eu conseguir um estágio numa área que é meu sonho desde sempre, que é a oncopediatria, para eu conseguir um estágio como uma pessoa X, eu teria que esconder os meus traços afro. Por quê? E é uma coisa, é por isso que eu falo, porque o que acontece? Muitas pessoas, quando se fala de apropriação cultural, elas, nossa, isso é mimimi, você não quer que as pessoas brancas usem tranças, usem elementos da cultura afro, mas não é isso a questão. O que acontece? Tem um termo que se chama aculturação, que é quando duas culturas diferentes convivem juntos, uma tende a modificar a outra. Então, o que acontece? Quando a gente fala de apropriação cultural, a gente não está falando que a gente não quer, nós, pessoas pretas, não queremos que pessoas brancas usem tranças, turbantes, mas a gente quer o quê? Ser respeitado na nossa própria cultura. A gente não quer que o quê? Que sejam pegas tranças, turbantes, que é da nossa cultura, e as pessoas acham bonito, lindo nas pessoas brancas, e nas pessoas pretas são ridicularizadas, sabe? Tipo assim, chama até de macumbeira. Que eu já escutei isso, chamar de macumbeira. Então, tipo assim, olha a falta de respeito. Então, a questão da apropriação cultural é o quê? O que você está fazendo para que as pessoas pretas sejam valorizadas na cultura dela? Entendeu? É isso, não é que a pessoa branca não possa usar trança, turbante. E sim que ela sempre passa a informação que, se tá bonito nela, que as pessoas também acham bonito nas pessoas pretas, né? Porque é da cultura dela. Então, é essa a problemática que a gente tem que discutir em relação a isso. E isso entra também a questão que a gente já falou do pejorativo das religiões afro. A gente coloca um turbante, eles falam, feira. Porque, não entendi. Eles não sabem nem o que é macumba, nem o que é o turbante. É mesmo. E se você... Isso é uma coisa que a gente vê muito. Se você digita no Google, gente, sério, tranças bonitas, e depois você digita tranças feias. Tranças bonitas, vai aparecer várias mulheres loiras com tranças incríveis. Se você digita tranças feias, aparece só mulher negra. Eu não sei se você já fizeram. Ah, não, gente. Só aparece mulher negra. E só aparece tranças que, particularmente, eu acho maravilhosas. Mas por estar em um cabelo negro, em uma mulher negra, são tranças feias. Sim. E é outra coisa também, porque a gente, como estudante de medicina, né? Tipo assim, eu gosto sempre de falar isso, porque eu espero que até mesmo os professores, né, respeitem a gente com o nosso cabelo, com os nossos traços, né? Porque tem aquela coisa, porque a gente saiu de uma ditadura do cabelo liso para uma ditadura do cacho perfeito. Porque as pessoas falam assim, com a pessoa do cabelo crespo, na qual a conformação não fica o cacho perfeito. Vira e fala assim, por que você não faz uma permanente? Porque ela quer que a pessoa tenha o cabelo, o cacho perfeito. Entendeu? Em detrimento do crespo, que não fica assim. E isso é até uma coisa que as blogueiras faziam muito, né? Ah, como ter o cacho perfeito, em detrimento do crespo. E aí isso ajudou, né? Não que elas não possam falar sobre isso, mas ajudou com que as pessoas fizessem com que o cabelo cacheado seja valorizado em detrimento do cabelo crespo. Assim como as box braids, que é essas tranças que eu estou usando aqui, ó. Muitas pessoas falam assim, prefiro você assim. Por quê? Porque elas são similares à extensão do cabelo liso, ao balanço do cabelo liso, e da mesma forma, porque o racismo, ele vai, assim, moldando na sociedade, né? E aí, essa é uma forma
inovadora de você oprimir o cabelo crespo. Você querer que a pessoa use tranças em detrimento do crespo, use o cabelo cacheado em detrimento do crespo. E aí, o que é o problema disso tudo? O problema é que as meninas pretas que não conseguem, muitas vezes, ter esse cacho perfeito que a mídia e a sociedade vende, elas ficam frustradas. Por quê? Porque o cabelo crespo não tem esse cacho. Não tem. Eu não sou perfeita, eu não sou uma Thaís Araújo, gente. Como assim? Eu não tenho o cabelo da Thaís Araújo, que, né? Sim, elas ficam frustradas. E isso mexe muito com a autoestima das meninas É uma coisa pretas, infelizmente. que meu cabelo, sinceramente, ele não me obedece. E eu parei de brigar com ele. Agora eu falo, querido, se você quiser ser livre, seja, porque um de nós dois tem que ser. Entendeu? Eu tava ficando, nossa, parece que ontem tava mais bonito. Eu falo, pois é, ele acordou assim. E realmente é um fator muito incrível. Porque, querendo ou não, a gente entra em ditaduras consecutivas, né? Antes você via todas as meninas querendo alisar o cabelo. Hoje você vê a aceitação do cacho, mas de qual cacho? Do cacho tipo este cabelo perfeito. E nem todo cabelo é perfeito. E nem por isso ele deixa de ser bonito do jeito que é. Eu sempre falo que o Sim, cabelo é uma ferida aberta na gente, principalmente nas mulheres. Principalmente no momento. sim, Então, é muito complicado. sim. É muito complicado. A gente acabou falando um pouquinho da outra pergunta, né? Que quais são os desafios de ver na sociedade e na universidade dos pretos, né? Mas tem mais algum ponto que você queira ressaltar desse Então, os tópico? desafios que eu vejo, tipo assim, é esse respeito mesmo, sabe? De alguns professores respeitarem a nossa cultura, a gente com a nossa cultura, com a nossa identidade, porque tem uma diversidade de pessoas, o respeito também. O outro desafio que a gente vê é esse combate, a dificuldade, muitas vezes, de trazer a discussão racial para dentro da faculdade, porque a Sandra até está aí assistindo a live, né? E assim, eu agradeço por ter encontrado ela, por conhecer outras pessoas que estão engajadas no movimento negro lá na minha faculdade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não entendem e também não querem nem ouvir, entendeu? Muitas vezes, até mesmo as pessoas que fraudaram, você acha que elas querem que a gente traga essa discussão para dentro da faculdade? Não quer de jeito nenhum, né? Então, tipo assim, trazer essa discussão para dentro da faculdade, também a falta de informação das pessoas no geral, eu acho que é um dos grandes desafios, né? E essa coisa de, às vezes, falar que a gente está se vitimizando, mimimi, sabe? Porque, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, você tá vendo o outro falando da dor dele, você fala que é mimimi, você diminui a dor do outro, sempre que muitas vezes a pessoa que fala isso não é uma pessoa preta, é uma pessoa branca. E aí também tem aquela pessoa que fala, eu conheço uma pessoa preta que fala que racismo é isso e aquilo. Tem pessoas pretas que, infelizmente, o meio que ela vive, com, às vezes, privilégios que ela vão adquirindo, que as pessoas colocam ela como branca, e nem ela se vê como pessoa preta. Então, tem até isso, tem até essa questão. Então, é uma discussão muito mais ampla, não é uma coisa, assim, igual a gente vê vários sensos comuns que às vezes, deslegitimar a nossa luta, né? Então, isso também é uma coisa que eu quero falar. Quando você escutar uma pessoa falando que é mimimi, falando que é vitimismo, por favor, fale com essa pessoa que não. Porque, assim, é muito triste uma pessoa que já sofreu a vida inteira com a exclusão, com preconceito, escutar isso. Que a dor dela é mimimi, que a dor dela é bobagem. Ai, meu Deus, é muito triste. É muito triste. É sempre triste. Sempre. Porque a gente nunca sabe como uma coisa dói no outro. É o que a gente aprende. Cada um sente a dor de um jeito. Às vezes eu e você passamos pela mesma Sim, situação. Só que em mim aquilo doeu sim, muito mais. E quem sou eu para julgar se sim, qual das duas tá certa em sentir mais ou menos, sabe? E assim, diante sim. desses acontecimentos, de todas essas coisas, você acha que as pessoas elas estão querendo mais aprender e combater o racismo? Então, o que que acontece, né? Teve uma onda gigante de uma discussão assim, que todo mundo ficou naquela discussão por um tempo, né? Primeiro, que já tinham morrido jovens aqui no Brasil, né?
o João Pedro, que foi assassinado, vários outros jovens, e não teve essa mobilização aqui no Brasil. Foi necessário, né? Necessário entre aspas, que eu tô falando. Tipo assim, só foi acontecer a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos que aqui no Brasil começou a discussão, entendeu? Então eu espero que as pessoas não esperem mais jovens pretos morrerem para que essa discussão seja feita, entendeu? Porque a onda gigante de discussão esfriou um pouco, mas que as pessoas tenham atitudes. Não que elas não possam postar a tela preta, que não possam postar as hashtags, pode postar, mas que seja além disso, porque o post, até mesmo no meu Instagram, o post que eu faço não muda a realidade. Além dos posts, eu estou engajada em outras causas, como o movimento negro na faculdade, para de fato fazer coisas efetivas que vão ter mudanças. E uma frase que eu sempre falo é: as diferenças não separam, as oportunidades sim. Então, se você vê uma pessoa preta que não está tendo oportunidade por ser preta na sociedade, dê uma oportunidade para ela, faça a diferença. Entendeu? Porque a gente tem que olhar além. E aí, eu vejo que muitas pessoas assim, estão querendo escutar, estão, tipo assim, querendo ouvir, mas ainda tem aquela parcela da população, né, que é resistente, que não quer ouvir, que não tem nem argumento, que você pergunta assim, tá, você não concorda com a luta, mas qual livro você leu ou artigo relacionado a isso? Nenhum. A pessoa nem nunca leu o que é racismo, entendeu? Só quer falar para você que não é para você falar, só quer que você silencie. Então, gente, não, tipo assim, eu não consigo nem imaginar a lógica que tem nisso, como as pessoas não se envergonham de prestar esse papel, de muitas vezes, parte às vezes até para ofensa, porque elas não têm argumento, porque elas não estudam, porque elas não buscam saber. Então, busquem saber antes de falar coisas que não sabem, antes de ficar disseminando fake news, né? E também senso comum, que prejudica muito a nossa luta. Eu estava lendo um artigo que eu li uma frase que me marcou. O brasileiro, ele se incomoda cada vez menos. A gente está tão acostumado que... Cara, quantos George Floyd já morreram aqui no Brasil? E foi necessário que o começasse lá fora para que as pessoas pudessem ter noção de que, nossa, aqui no Brasil também morre mais negro, né? Ah, o policial é um pouco mais agressivo quando é negro. Nossa, será que tem alguma noção, alguma relação? E é que aqui, na verdade, eu sempre falo, quando vou participar de debates, essas coisas, que eu falo que se tem uma coisa que foi bem feita aqui no Brasil, foi o racismo. Que ele foi construído de uma forma sutil. Ele não foi igual nos Estados Unidos, em outros lugares, em que foi uma segregação assim de cara, sabe? E que os cisnegros, eles tiveram que criar formas de fazer sua própria convivência. Então, eles tiveram que desenvolver sua própria música, que criar seus próprios mercados, que criar seus próprios bares. No Brasil, foi sendo criada aquela ideia do homem cordial. Não, no Brasil, todo mundo é igual. Eu vou dar vaga para aquele branco e não para você que é negro, mesmo o currículo sendo o mesmo. É só porque, sabe, eu fui mais com a cara dele, imagina. E aqui foi criado um racismo tão bem feito que colocou por muito tempo negros contra negros. Negros de pele escura contra negros de pele clara. O que enfraqueceu muito o movimento. E eu falo, gente, foi muito bem feito. Quem fez isso foi muito esperto, porque foi feito de uma forma muito bem feita. E isso vem desde o início. Sim. Se você pega para ver os livros, você vê que no início da escravidão, eles já separavam. Os negros de pele mais clara, eles colocavam dentro de casa, para atividades dentro da casa grande. E os negros de pele mais escura, eles já iam para atividades mais de campo, mais de colheita. Então, isso acabou causando, dentro dos próprios negros, uma separação. Para quê? Para que não essa unidade, para que eles não se vejam como... Para que tivesse força, né? O movimento. Para retirar a força do movimento. E isso funcionou por muito tempo, inclusive acho que ainda funciona. Sim, infelizmente. Infelizmente. Sim. E você já sofreu algum racismo de algum professor na universidade ou alguma situação fora do ambiente acadêmico? Então, diretamente, porque assim, as ofensas mais diretas aconteciam quando eu era mais jovem, né? Na escola, de crítica de coleguinhas por causa de cabelo, de também
não chamar, às vezes, para os rolês, para os aniversários, de excluir mesmo, né? E de ser direto, de falar diretamente. Agora, tanto no meio acadêmico quanto fora, eu vejo um racismo assim, mais indireto, entendeu? Indireto, assim, naquela indiferença, sabe? A indiferença de tratamento. A única situação, infelizmente, que eu tive, assim, com o professor foi um professor que não respeitou a minha limitação que eu tinha no braço durante uma prova. Porque ao invés de ficar do lado direito, eu tinha que ficar do lado esquerdo. E assim, isso foi falado. Foi falado antes da prova, durante a aula, durante a prova, e tipo assim, foi totalmente ignorado, entendeu? E assim, eu sei que é complicado, às vezes a gente está se expondo, está falando, sabe? Eu até fiz uma carta para a faculdade, e assim, muitos abraçaram a minha causa, sabe? Estou tendo muito apoio, né? E eu espero que atitudes como essas não sejam feitas nem por professores, nem por ninguém. Porque é lamentável, né? Porque se era só de eu ficar do outro lado para executar da mesma forma como qualquer outro, né? Então, é bizarro falar sobre a ignorância. Equidade. Que é o quê? Pela Constituição, é tratar igual os iguais e os diferentes na medida da sua diferença. Para que todos estejam no mesmo patamar, não é mesmo? Porque, tipo assim, por que tem as ações afirmativas? Por que tem, tipo assim, imagina, um exemplo que eu gosto de falar, assim, um cadeirante. Se tem um restaurante, se não tiver rampa, se não tiver acessibilidade, ele vai conseguir ir lá. Por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir, porque é toda uma estrutura que está desfavorável para ele. É a mesma coisa quando se fala no negro na sociedade, porque a estrutura está toda desfavorável para ele. Então, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir, entendeu? E alguns conseguem, alguns poucos conseguem. Então, tipo assim, toda uma estrutura que é formada, entendeu? E esses alguns poucos muitas vezes são usados para exemplificar de uma forma de, se ele conseguiu, você também consegue. E é aquilo que você disse, de Sim. centenas de ISAs que querem a medicina, uma ISA entrou. Então a gente vai só ignorar Sim. todas as outras ISAs porque uma conseguiu entrar? Sim, sim. Eu tô olhando o horário aqui, já são 7h12, porque acho que a gente vai ter que encerrar mais rápido para fazer o sorteio e você poder compartilhar a live. Encerro e começa uma nova. Aí você só... Ah, é? É. Só faz sorteio? Tá bom. Não, entra de novo e a gente continua a discussão e você pode fazer o sorteio no final. Entendeu? Ah, tá. É porque o que acontece? Essa tem que durar mais ou menos 1 hora para poder compartilhar no perfil. Aí você quer que eu saia depois que acabar? Acho que não precisa, não. Acho que vai dar para fazer tudo. Acaba essa. E aí eu reinicio mais uma nova live, entendeu? Ah, tá. Entendi. Entendi. O importante é que a discussão renda. Tá, boa. Eu achei muito legal quando o pessoal pediu para eu perguntar sobre essas formas de racismo, porque comigo também a maior parte dos racismos que eu vivi foi antes de entrar na faculdade. Acho que até porque depois que eu entrei eu já fiquei mais bocuda e eu aceito menos. Mas para você ter uma noção, eu espero que ele esteja me assistindo agora. Eu tive um professor de sociologia que chegou a olhar para minha cara, em meio a uma aula, e dizer que eu não tinha neurônios para passar no vestibular porque eu gostava de coisa de preto. Nossa, como é isso na cabeça de uma pessoa que está para vestibular? Sabe? Sim. Eu não sei se você lembra. E eu estava até lendo isso também, eu li um post falando justamente sobre isso. Eu esqueci a página que eu vi. Falando assim que as professoras tendem a acreditar mais no sonho das crianças brancas do que das crianças pretas. Que as crianças pretas, as professoras já olham com aquele olhar, você não vai conseguir, já não acredita tanto no sonho quanto das crianças brancas. E aí, então é assim, bizarro. E aí entra a importância também de que, como você disse, não é que a gente não quer que os brancos falem, é que a gente quer que respeite o seu local de fala. Só que naquele momento, naquela situação em que tinha um professor, uma figura de poder, olhando para mim como aluna e dizendo que eu não tinha neurônios para passar no vestibular, beijos, passei, tá? Só para constar. Chegou uma outra que eu amo, eu não vou citar nomes aqui, mas ela sabe que é para ela que eu tô dizendo isso.
E foi ela que me defendeu, porque naquele momento eu travei. E muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente é atingido de uma forma tão inesperada que a gente trava. E aí é o momento de alguém vir e defender a gente. Sabe? Porque Sim, eu travei completamente. Eu não esperava por aquilo. Nunca que eu ia esperar por aquilo. Sabe? sim, sim. Uhum. E o que que acontece? Você falou de uma pessoa, eu também. Graças a Deus eu já tive anjos na minha vida demais. Uma professora no ensino médio, o que que ela fez? Ela via, né, aquelas situações de racismo, e uma vez ela me chamou, né? Ela até me levou para fazer uma prova em Lavras, para eu tentar passar num colégio melhor lá, né? Eu até consegui passar, só que eu ia fazer só um ano na particular. Assim, um ano na particular não faz total diferença para quem estudou a vida toda, né? Na escola pública. E aí, tipo, eu acabei não indo, mas ela sempre abriu as portas e ela foi uma pessoa. Ela não é uma pessoa preta e ela sentou comigo e falou: olha, Isabela, você vai sofrer preconceito por você ser preta, por você ser assim, mas não abaixe a cabeça porque você é maravilhosa, você tem potencial. Então, tipo assim, ela foi uma das pessoas mais importantes da minha vida também. Eu também tenho que deixar, não posso deixar de falar. Porque o que que acontece? Aqui na minha cidade é pequena, né? E assim, se tiver alguém na minha cidade aí, que elas até lutem contra isso. Por quê? Porque aqui eles vão confirmar. Você chega no ensino fundamental, o que que é feito? Tem as turmas de A a D. A turma A é a melhor, a turma D é a pior. Meu E na Deus. turma A, o que que tem? Só tem os alunos oriundos de escola particular, só tem os alunos que o pai trabalha na prefeitura, porque aqui na minha cidade o pai trabalhar na prefeitura é status, o pai trabalhar no banco é status, ou seja, só tinha os filhos dos pais. E eu, que tipo assim, mãe empenhava café, mãe era dona de casa, pai era pedreiro, eu ganhava prêmios, ganhei prêmios de Olimpíada de Matemática, de Poesia, apareci no Jornal da Cidade, e mesmo assim, eles colocavam eu nas últimas turmas. Minha mãe que ia lá brigar por isso, para me colocar. E mesmo assim, quando eu estava quase no ensino médio, só me subiram para a segunda turma. E quase chegando mesmo no ensino médio, me subiram para a primeira. Mesmo eu ganhando prêmios, mesmo eu me destacando. E aí, o que que aconteceu? Quando eu cheguei na primeira turma, o que que aconteceu? Eu era excluída pelos alunos da sala de aula. Que eles, se tiver algum aí, que eles saibam que, tipo assim, era só chacota, né? Que eles sabem, não precisa nem eu falar. Tipo assim, eu era o saco deles para eles fazerem o que eles queriam. Além das pessoas que, tipo assim, que eu nunca tive nenhum atrito na sala e não me chamavam pra nada, não pra aniversário nem nada. Porque quando você é pequena, você se importa com essas coisas, né? Sim, Então, tipo assim, muitos deles atualmente não têm nem coragem de vir falar comigo sobre essas questões, porque eles se envergonham. Mas não precisa vir falar comigo, mas que eles se conscientizem, que eles sabem do quanto isso foi traumático para minha vida, entendeu? Graças a Deus, hoje eu dei a volta por cima em relação a isso, né, que tem que ser dito. Só que, assim, outra pessoa podia o quê? Se revoltar e ir para outros caminhos, entendeu? Porque junta, revolta de toda a estrutura, de toda a sua realidade, você ainda ser chacota, né? É muito agravante. Então, a gente tem que falar, né? E eu sempre vou falar sobre essas questões, que é importante ser discutido. é muito importante esses espaços que dão pra gente de falar, porque muitas vezes a gente passa por situações e pensa, nossa, deve ser só comigo. E aí, quando você tem essa visibilidade que a gente está tendo agora, inclusive obrigada, muito mais gente pode estar ouvindo e falando, ah, então não é só comigo. Então isso Sim, é racismo, não é cisma comigo. Porque a gente está falando de sim, coisa que é um crime. E sim. as pessoas E não. por muito tempo, quando acontecia isso, eu achava que o problema era eu. Eu achava que eu era horrorosa, que eu não prestava, que eu não era digna de amor. Eu achava que o problema era eu. E só depois que eu cresci, por isso que eu gosto de fazer essa discussão, para que as crianças e adolescentes que passam por isso, que eles escutem a minha história e vejam que o problema é o racismo, o problema é a sociedade. Porque aí só quando eu fui ter essa concepção que o problema era a sociedade, que eu comecei a me amar mais, que eu consegui, sabe, olhar para mim e falar, não, eu sou uma pessoa incrível, o problema é a sociedade. Sim. E o que que você tem para dizer para aquele jovem negro que sonha em fazer medicina, mas acredita que é um sonho distante, exatamente porque poucos negros conseguem a média, por infelizmente ser majoritariamente os oprimidos na sociedade? Então, o que eu tenho a dizer é que, infelizmente, como, né, a gente está
nessa luta antirracista, igual eu falei, é só a ponta do iceberg, infelizmente ele vai passar por situações assim, de preconceito, que as pessoas vão querer não acreditar no sonho deles, e até mesmo sofrer preconceito direto, né? Muitas vezes, às vezes ele não vai perceber por ser indireto, e às vezes a gente demora a sacar, às vezes, entendeu? Só que vai sofrer, infelizmente, tem o sofrimento, tem a luta, mas que ele se agarre àquela condição, porque eu sei que a gente fala assim, nossa, se agarra a que condição? Porque a minha condição é diferente do meu outro. Só de eu estar na posição de estudante de medicina, eu já tenho um privilégio, né, vamos dizer assim. Então, que ele se agarre às condições do meio dele, sabe? Eu, pelo menos, sempre me agarrei em Deus, em todos os aspectos. Então, se é uma pessoa crente em Deus, que ela se agarre na fé dela e, tipo assim, acredite que ela tem potencial, sabe? Vai existir pessoas que não vão acreditar, vai ter muitas portas fechando, vai, mas acredite que você um dia vai fazer a diferença, né? Que você vai contar a sua história, que o mais importante é quando você supera tudo e que você pode contar a sua história. Então, assim, acredite, e até mesmo quem tiver aí na live, se precisar de material, alguma coisa, estou à disposição. Eu, assim, conheço vários projetos, eu sempre tento ter uma relação com todos os projetos que ajudam as causas sociais. Eu adoro fazer isso, então pode me procurar que eu tenho contatos para a gente crescer juntos e conseguir mudar essa realidade. Eu fiz para a MD há uns tempos, acho que você também fez, né? Eu até falei, eu quero um dia, do mesmo jeito que muitas pessoas me disseram que eu não tinha cara de médica, eu quero poder dizer para vários jovens que eles têm cara do que eles quiserem ter. Eles têm cara de médico, eles têm cara de engenheiro, eles têm cara de advogado, eles têm cara de presidente, se eles quiserem. Eles têm cara do que eles quiserem ter cara. Porque não existe isso de você tem cara disso. Não, eu tenho cara do que eu quiser. Porque eu vou fazer o que eu quero fazer e pronto. E eu acho que essa discussão, ela foi muito rica para expor mesmo. Porque a gente fala assim, entrar na medicina é difícil. Mas quando a gente entra no universo médico, para mim foi um pouco mais difícil. Um pouco mais. Porque a gente sabe que vai ter racismo, mas são alguns racismos que vêm de locais inesperados. Eu não sei como é quando você entra, não sei se você já vai para o hospital, se você já faz seu estágio, essas coisas, mas eu até falei, quando eu entro no hospital, tipo assim, sem o jaleco, para me trocar lá na salinha, eu entro sem o jaleco, eu sou... tá, ela. Aí eu coloco o jaleco escrito medicina, até ganho mais bons dias. Só que é aquilo, eles acreditarem que eu faço medicina, entendeu? Sim. E, gente, por que essa dúvida? Por quê? Qual que é a diferença? Sim. É triste, infelizmente. Eles têm um olhar assim pra gente como se a gente não fosse médico, sabe? Tipo assim, eu noto que quando são pacientes pretos, eles até olham assim, tipo, nossa, tem uma igual a minha ali, entendeu? Só que assim, muitos, às vezes, tipo assim, nem dá créditos pra você, né? É triste isso. Mas que a gente possa, pelas redes sociais, né? Porque eu falo, as redes sociais possibilitam a gente ter autonomia, da gente ter visibilidade, mostrar o que a gente defende, né? E isso é importante para que as pessoas vejam, né, que ser médico não tem padrão. O Cauê até publicou a nossa live, ele colocou isso, não tem padrão, não tem raça, não tem crença, né? E isso é importante ser dito para que as pessoas respeitem cada dia mais. E eu até, tipo assim, quero agradecer demais, né? A MD Produtos Médicos também, você, o Cauê, a Bia, os que eu conversei. Teve até um outro que eu conversei também, eu esqueci o nome dele. O Instagram dele é Mofo alguma coisa, o Instagram dele, eu esqueci o nome. Maravilhoso também. Então, porque, tipo assim, eu acho muito importante, né, que as marcas, como a MD está fazendo, dê visibilidade para essas causas. Eu não falo da voz, né, porque eu nem gosto muito de falar esse termo, porque voz todo mundo tem, mas, tipo, dá visibilidade, porque, tipo assim, eu acho que a Nery, aí eles mandaram. Eu acho que isso é muito importante. Partir das marcas que têm visibilidade, que têm importância, sabe? Igual a MD, que tem importância no meio acadêmico. Partir delas dá visibilidade pra gente, entendeu? Porque é assim que a gente vai mudar.
Então, assim, eu acho fundamental eles fazerem isso, igual quando eles me pediram o depoimento, eu fiquei super feliz quando eu Eu- vi o seu depoimento também, entendeu? E eu vejo que eles fazem isso, porque tem muitas pessoas que só usam, né, a nossa causa como trampolim, e eles não fazem com amor, dá visibilidade mesmo, fazem atitudes, né, tem atitudes mesmo que fazem a diferença, dando a oportunidade pra gente. Então, eu acho isso maravilhoso, eu só tenho que agradecer muito, de verdade. Fiquei muito honrada, muito feliz e tenho muito orgulho de conhecer pessoas como você. Bem, quando eles me convidaram para fazer tanto o vídeo quanto agora esse bate-papo, eu sempre digo, nossa, a empresa de vocês dá um suporte, dá um espaço que, se você for ver, tem gente que não vai ter durante a vida toda. Tem várias pessoas ouvindo a gente agora e nos comentários você não viu nenhuma repressão. Eu também não vi. Isso é muito raro, muito raro. Duas mulheres negras falando sem serem reprimidas, num espaço que Sim, todo mundo tem acesso. Então, muito obrigada realmente a todo o time da MD. Inclusive, só o fato deles fazerem produtos mais acessíveis já ajuda muito. Então, obrigada também. sim. E E eu também quero até contar que, por exemplo, o meu esteto, né, é da MD, e olha isso, tipo, foi uma amiga minha, essa amiga minha já me ajudou assim, muito, né? Ela, nossa, na época de vestibular, e assim, o meu primeiro esteto foi da MD e vocês me encontraram, sabe? É bizarro. O dia que eu contei pra ela, ela se emocionou, o pai dela chorou, sabe? E eu fico muito feliz mesmo, de verdade. o primeiro também foi da. Agora a gente vai fazer um sorteio? Ou Agora você quer? tem 4 Eu minutinhos posso fazer aqui? do sorteio. Acho que dá tempo, gente. Eu vou fazer aqui, quer ver? Ó, eu vou tirar meu celular do suporte. Mas eu agradeço todo mundo, gente, que Gente, veio assistir. obrigado. Quer Isa, ver? Eu vou pôr obrigada aqui para ver quem. por estar comigo, que eu não sou tão experiente. Ai, eu que agradeço. Você é maravilhosa. Eu vou pôr aqui, gente. Vou virar pro meu PC, viu? Para vocês verem. Tá Vou bom. virar a câmera aqui. Perfeito, então. Olha, gente, tá aqui no meu PC a publicação direitinho. Eu vou clicar em sortear para ver quem vai sair. O ganhador foi Alice Mendes. Está aí? Ele? Será que ele está aí? Não, acho que não está. Mas deixa eu ver aqui, gente, se ele está seguindo a MD, se ele está seguindo todo mundo, para ser justa, né? Teste seu aí no chat pra gente. Se for tímido, manda É, só um oi. quer ver, ó? Eu vou ver se ele está por aqui. Nossa, minha internet tá. Mas aí tá aqui, gente. Eu vou olhar aqui se ele tá seguindo todas as regras, né? Porque senão também eu não vou ser justa. Porque se não estiver seguindo as regras, a gente faz outro sorteio. Se acabar o tempo, a gente reinicia a live. Não tem problema, não. É. Aqui, ó. Me seguir, ele está me seguindo. Agora vamos ver a MD, se ele tá seguindo. Eu Obrigada acho até que você pode. por aqui. Quer ver? Eu vou pôr na da MD e vou pôr ele. Mas eu acho que ele tá seguindo direitinho. Parabéns, viu, Alice? Vamos ver. Vou Aproveite só conferir aqui seu no estéreo. Insta da. É maravilhoso. É mesmo? É ótima, de verdade. Ai, será que eu vou conseguir olhar aqui pelo PC? Se ele segue a MD? Você não consegue olhar aí, não? Você não tá no PC com. Vê aí se ele tá seguindo a MD. Ó, conseguiu? Não tá? Ah, não, Não. Tem alguém que será que que aqui. consegue ver se ele tá seguindo? Oi? Menos de um minutinho. Consegue ver? Gente, eu vou virar a câmera pra mim aqui pra eu ver se eu vou conseguir ver se ele tá seguindo a Tá. MD.
Se não, você quer encerrar? Encerra e a gente volta outra, para só conferir. Vou só confirmar se ele tá seguindo a MD, viu, gente? Encerra então para você compartilhar e volta que eu vou só conferir se ele tá seguindo a MD, viu, gente? Até daqui a pouco, gente. Muito obrigada por Até todos que daqui a estão aqui pouco. até agora. Obrigada, gente. Ah, o Cauê pediu para você escrever o nome, tá? Para ele, que ele vai confirmar, Ah, tá. Eu vou tá? escrever. Até mais.